alguns livros que eu já recomendei aqui, são livros muito interessantes. Estou relendo um livro do pastor Antunes, que é Os Feitos Notáveis da Cruz. É um livro muito bom, recomendo muito para você. E um livro que eu vou recomendar agora também, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, é Kryptonita, do John Bevere. É um livro profundo, um livro que nos confronta e que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração também. Interessante que o nome do livro é Kryptonita, né? Se você conhece um pouquinho dos quadrinhos, ou se você conhece um pouquinho dos desenhos, vamos dizer assim, dos desenhos animados, você vai saber quem é o Super-Homem e vai saber também que a Kryptonita deixa o Super-Homem fraco, invulnerável. E é sobre isso que esse livro da Kryptonita fala, sobre a Kryptonita do cristão, aquilo que faz o cristão se tornar mais fraco, né? Então, enquanto o Super-Homem ele fica enfraquecido pela Kryptonita, nós ficamos enfraquecidos por algo que o John Bevere chama de idolatria. E é interessante que, quando a gente para ver, né, é como se a Kryptonita não fosse o pecado em si, mas ela leva ao pecado, sabe? Então, se você esteve comigo há algumas semanas, quando a gente falou de Uma Vida com Prioridades, que é outro livro fantástico também, e é interessante como que a gente vai lendo, esses livros vão se encaixando, porque todos eles estão firmados na palavra, na verdade. Quando o pastor Carlos Alberto ministra sobre as 5 prioridades de um cristão, a primeira prioridade, né, lembra que eu falei? A primeira prioridade é o relacionamento com Deus. E o John Bevere, ele coloca a Kryptonita como sendo quando a gente perde essa primeira prioridade. Porque o que é idolatria, se não você tirar Deus do lugar onde ele deve estar, né? Você tirar Deus do primeiro lugar. Então tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, você está colocando no lugar de Deus, então você está idolatrando. Isso não tem a ver simplesmente com outros deuses ou com o dinheiro, né, que a Bíblia fala claramente do Deus dinheiro, que a gente às vezes, que as pessoas podem adorá-lo, colocá-lo sobre um pedestal, ser o seu Senhor. Mas aquilo que ocupa o lugar do Senhor pode ser o seu trabalho, pode ser os filhos, pode ser você mesmo. Aquilo é uma kryptonita, aquilo tira a sua prioridade e, consequentemente, te leva a uma vida de pecado. E antes disso, né, a gente sabe que a vida do não cristão, essa é uma vida de escravidão do pecado, da lei do pecado. Se você ler o livro que eu te falei, Os Feitos Notáveis da Cruz, o pastor Antunes fala claramente sobre a lei do pecado e sobre o pecado que atua nos filhos da desobediência, né? E de modo que quando a gente nasceu de novo, ou quando a gente nascer de novo, a gente vai poder experimentar a libertação do pecado. E aí eu quero tratar um pouquinho sobre o tema da Kryptonita, mas também puxando alguma coisa em relação a esses outros livros, a esses outros aprendizados que a gente tem dentro da palavra de Deus. Então a Kryptonita é aquilo que te enfraquece e te leva a pecar. Ou seja, é a idolatria. A idolatria por si só já é pecado, é verdade, mas quando a gente pensa que a gente simplesmente não está dando a Deus o tempo, o valor, o que Ele nos pede de intimidade, acho que essa é a palavra que eu estava procurando, intimidade. Quando a gente não tem intimidade com Deus, que Ele quer de nós, a gente está abrindo margem para uma vida aquém daquilo que o Senhor tem para nós. Então, quando a gente tem as nossas prioridades trocadas, entenda que a sua kryptonita está bem pertinho de você e você já está bem vulnerável. Porque o que é uma vida sem prioridades, senão uma vida fora do propósito do Senhor, não é? Eu vou lembrar com vocês, a primeira prioridade, eu já falei, é um relacionamento com Deus. A segunda prioridade é o seu relacionamento conjugal, o seu cônjuge. A terceira prioridade é o seu relacionamento familiar, então seus pais, seus filhos, os pais para aqueles que não são casados, filhos para os que têm filhos.
o relacionamento profissional, ou seja, o seu trabalho, e o relacionamento ministerial. É interessante a posição da mão, né? Não sei se você lembra, a gente faz essa posição porque o relacionamento vertical, que é representado pelo dedão com o Senhor, e os 4 são consequências desse, que são relacionamentos horizontais, ou seja, entre nós e outras pessoas, certo? Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: a gente quer ficar livre daquilo que nos torna fracos? Né? Porque primeiro a gente tem que saber, quero ficar livre disso? Deixa eu só desligar aqui o ar. Se nós queremos ficar livres daquilo que nos enfraquece, nós temos que tomar alguma atitude. Quando a gente está acima do peso, a gente pensa, quero ficar com o corpo melhor, com a saúde melhor? Poxa, eu preciso tomar alguma atitude para que isso aconteça. Então eu preciso entender primeiro qual que é o problema e depois como que eu resolvo esse problema. Não é verdade? Então a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa criptonita que nos atinge quando a gente não tem as prioridades corretas. Mas antes é importante a gente saber como que as pessoas lidam com o pecado. Porque eu falei que a criptonita nos enfraquece e nos leva a pecar, mas o grande problema é que ela nos leva a pecar. Logo, o pecado é o cerne da questão aqui. Nós aprendemos, né, que a gente nasce pecador, que a gente vai viver pecador, a gente aceita Jesus, que é um termo que eu não gosto, sinceramente, como se Jesus estivesse lá implorando para ser aceito. Não é isso que a palavra de Deus diz. Se Deus quiser, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas que a gente aceita Jesus, vamos continuar pecando, e é isso aí. E na hora que a gente morrer, a gente vai sim ser santo, impecável e tudo mais. E a questão é que a palavra de Deus diz que para hoje o Senhor tem vida nova para mim e para você. Não significa que nós vamos ser impecáveis hoje, ou seja, que nós não conseguiremos pecar, que não será possível pecarmos, mas que nós teremos a opção de não pecar a partir do momento que nascemos de novo. Mas tá, e como que as pessoas lidam com o pecado? Primeira coisa que é o mais comum, ignora o pecado. A pessoa tem um coração duro, não nasceu de novo, não tem um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, então ela ignora o pecado, é como se não existisse. Depois, ela vai e acredita que Jesus pode salvá-la, mas não livrá-la da escravidão do pecado, né? Fica naquela luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, quem se alimentar mais vai vencer e tal. Isso não é assim, não adianta a gente tentar vencer a carne, vencer com o espírito. Sinceramente, isso muitas vezes nós usamos isso como desculpa para ou viver no pecado ou para não fazer o que deve ser feito, ou seja, não organizar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Nós não queremos ter intimidade com o Senhor, não queremos obedecer a palavra dele, não queremos fazer discípulos do Senhor, não queremos amar ao próximo, não queremos muitas vezes nos humilhar, não queremos ser mansos nem humildes, né? Então, por não querer fazer, eu falo, Jesus me salvou, mas não me santificou. Um dia, quando eu morrer, eu vou para o céu e aí eu vou ser santo lá. Olha, a palavra de Deus tem muito mais do que isso para mim e para você. E, por fim, né, fica lutando para se libertar do pecado, porque já que tem a luta do espírito contra a carne, você fica lá tentando aqui, tentando ali, errando aqui, caindo. Você levanta, cai, levanta, o que também não faz parte da vida do cristão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos constantes, de fé em fé, de glória em glória. Nosso crescimento como cristão deve ser constante. E vamos falar sobre isso também. A questão é que João 8,36 diz que se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Essa é uma palavra que eu ouvi na comunidade há alguns anos, continuo ouvindo, mas a primeira vez que eu ouvi, ela entrou no meu coração e eu já fui criado dentro do Evangelho, já conhecia a palavra, mas o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim e eu fiquei pensando assim, peraí, é mesmo, né? Repetindo o que o pastor falava,
liberta ou não liberta? Livra ou não livra do pecado? Então eu vou ficar livre ou não vou ficar livre? E essas perguntas eu comecei a questionar. Poxa, realmente, quantas vezes a gente não tem um pecado de estimação que é algo terrível? A palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E se nós nascemos de novo, se nós temos um novo coração disposto a obedecer, isso não faz parte da nossa vida, não é? E é interessante, nesse livro Kryptonita, né? Ele faz algumas analogias muito interessantes, né? Uma delas é da Kryptonita com o pecado, mas ele também traz algumas atitudes que nós devemos ter e que os personagens bíblicos, né? Os heróis da fé e várias pessoas relatadas na Bíblia tiveram. Uma delas é clamar a Deus, mudar o nosso foco, o nosso ponto de vista, clamando a Deus para que a gente conheça mais e mais o nosso Pai. Você já nasceu de novo? Então você já tem livre acesso a Deus. Se você já tem livre acesso a Deus, clame a Deus para que você esteja mais íntimo dele a cada instante. E o próprio fato de você estar clamando a Deus vai levar você a ter mais intimidade com ele também. Então você pega, Moisés clamou a Deus por isso, por mais intimidade, por mais proximidade. Davi clamou por isso. O apóstolo Paulo clamou por isso. Então as nossas orações precisam mudar o foco. A gente precisa de amar a Deus, andar como ele anda, pensar como ele pensa e odiar o que ele odeia. Porque não adianta nada também eu amo a Deus, eu quero andar como ele anda e tal, mas isso aqui, Deus, então, isso aqui eu sei que você odeia, mas eu não odeio, então eu vou continuar vivendo dessa maneira aqui. Meu querido, minha querida, o Senhor, Ele quer 100% de você, 100% de mim. E a analogia que eu estava falando com você, que o John Bevere faz no livro dele, que é muito interessante, impactante também, é da mulher que vai se casar, encontra com o noivo dela, aí passa alguns minutos lá, entra um outro cara, e esse cara dá um beijo na boca da mulher lá, e o noivo dela sentado na frente dela, e o cara fica, como assim? E a mulher fala, não, o que foi? Tudo bem, ó, esse aqui é o fulano, 10% do meu tempo é para ele, mas 90% é para você, meu amor, porque eu te amo muito mais do que eu amo a ele, mas só 10% do meu tempo é dele. E o cara fica louco, imagina só você, a situação de seu cônjuge, do seu namorado, enfim, de alguém chegar para você ou você falar para alguém, não, 90% da minha dedicação é sua, eu sou seu cônjuge, eu quero me casar com você, eu quero ser seu cônjuge, mas é porque 10% da minha vida eu tenho, sabe, aqueles hábitos do passado, eu quero mantê-los. Bom, eu não concordaria em ter uma esposa assim, eu sei que a minha esposa também não concordaria. Não é? Você concordaria em ter uma pessoa, um cônjuge, que dedica 90% da vida conjugal dele a você e os outros 10% a outra pessoa? Eu tenho certeza que não. Não é verdade? Então, essa analogia para a gente trazer então para a nossa palavra é do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus também não aceita 90% da sua fidelidade. 90% da sua lealdade, 90% do seu relacionamento com Ele, conjugal, vamos dizer assim. Porque a verdade é que a comparação entre o relacionamento de Deus e nós é o do noivo e da noiva. O relacionamento de Deus com o homem, a melhor analogia que a palavra traz é essa. Porque se nós temos a esse Deus, Ele deve ser o nosso único Deus, Ele deve ser o nosso único Senhor, porque Ele é o único caminho, Ele é o único Salvador. Então, se eu tenho 90%, 99% de fidelidade a Ele, não serve. Porque também não serve para você 99% de fidelidade do seu cônjuge, do seu namorado, enfim, do seu namorada. Você está me acompanhando? Está conseguindo entender como é que a coisa é simples quando a gente traz para a gente? Continuando então. Quais são os passos para que a gente seja livre, então, da escravidão do pecado, né? O livro traz para a gente ficar livre da criptonita, mas eu queria aprofundar um pouco mais.
Porque existe o pecado cometido, o ato pecado, mas existe algo pior do que o pecado, que é a lei do pecado. Porque o pecado, ele entristece a Deus, a gente sabe disso, é terrível. O Senhor não habita no meio do pecado, tanto que a palavra diz que o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Mas a lei do pecado, ela é tão traiçoeira que ela escraviza o homem. Ela é uma natureza perversa e má, que quando Adão e Eva pecaram, foi instaurada dentro deles, de modo que eles se tornaram não mais a semelhança de Deus. E essa natureza pecaminosa, que é a lei do pecado, que torna o homem escravo do pecado, essa lei que atua sobre os filhos da desobediência, é que obriga a gente a pecar. Até que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Verdadeiro. Porque ter um encontro com o Senhor, de ir à igreja, de levantar a mão, de chorar, de se emocionar, isso também não significa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Aliás, as emoções, elas acontecem, a gente pode sim chorar, pode se emocionar, mas muito mais do que emoções, a cada dia que eu leio a palavra, a cada dia que eu ouço as ministrações que nós temos ouvido aqui, eu percebo como que o reino de Deus é muito mais racional do que emocional. A emoção, ela pode vir porque a gente se alegra, porque a gente sente a presença do Senhor, isso é maravilhoso, mas é racional, é decisão, é agir, é ação. Então, quando nós decidimos, quando nós buscamos de todo o nosso coração, as coisas começam a mudar. Então, qual que é o seu pecado? O que tem te escravizado? O que tem te tornado pequeno na fé? Talvez você já até nasceu de novo, mas ainda não teve o entendimento de que você é livre do pecado. Porque isso pode acontecer, infelizmente. Nós muitas vezes somos ensinados que seremos pecadores para sempre até que Jesus volte, quando o que a palavra tem para nós é sermos santos, separados e santificados dia após dia. Primeira coisa, isso são 4 passos que você já conhece, eu vou ler aqui com você, mas eu queria que a gente refletisse um pouco mais profundamente neles, tá? 4 passos, então, para a gente ficar livre da escravidão do pecado. Mas, gente, desculpa, por mais que nós vamos ler aqui, só palavra não faz nada e até mata, né? Então, que o Espírito Santo revele ao seu coração e ao meu coração, para que nós recebamos na nossa mente aquilo que o Espírito Santo tem a falar. Amém? Então, o Espírito Santo fala conosco agora. Primeira coisa é reconhecer o pecado. Reconhecer a idolatria. Reconhecer que o Senhor não tem estado na posição que deveria na sua vida e na minha vida. Qual é a primeira prioridade da sua e da minha vida? É o relacionamento com o Senhor? Se a minha prioridade número 1 não é o relacionamento com o Senhor, eu estou sendo idólatra. Eu estou colocando outra coisa no primeiro lugar, na primeira importância da minha vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a primeira coisa é reconhecer o pecado. Reconhecer a idolatria, reconhecer os erros nas prioridades. Segundo, arrepender-se, nascer de novo. Isso aí parece fácil, né, falar. A questão é que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então clame a Ele. Clame ao Espírito Santo. Não vai pelas suas forças não, porque vai dar errado. Nossa, a gente é muito finito, limitado. Mas o Espírito Santo tem todo o poder. Então, fale com Ele. Ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro ponto. Consequentemente, após o arrependimento, o que vem? A mudança. Nós abandonamos a idolatria pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar em você e em mim. Então vamos lá, se a gente reconhece o nosso pecado, porque a primeira coisa é isso, né, gente? É reconhecer. E no livro Os Feitos Notáveis da Cruz,
pastor Antunes fala uma coisa muito interessante, que é muito mais do que reconhecer o pecado em si, mas é reconhecer que nós somos seres pecadores e pecaminosos e que temos essa natureza perversa em nós. Talvez para a sociedade a gente seja tranquilo, talvez para a sociedade a gente esteja bacana, estejamos bem, sejamos bons de acordo com o que a sociedade diz. Não mato, não roubo, eu não faço nada de errado, a maioria das coisas aí que eu faço a sociedade concorda, está tudo bem. Mas a gente não está falando da sociedade aqui, para começar. A gente está falando do Senhor e de você, do relacionamento entre Ele e você, do relacionamento entre Ele e eu. Então a sociedade está muito aquém daquilo que Deus quer para nós, né? Os padrões da sociedade. Então, a partir do momento que você recebe um novo coração em Cristo, você abandona o pecado. E isso também é interessante lembrar que nosso corpo de carne, ele está habituado a agir de determinada maneira, e é possível que, sim, nós tenhamos que a palavra fala, despojar do velho homem, ou seja, aprender a mudar os hábitos com a força do Espírito Santo em nós, com a força do discipulado, que também é um mandamento de Jesus para nós, né? Você ter uma pessoa mais madura espiritualmente, de confiança, com a qual você possa compartilhar e crescer de acordo com a palavra. Enfim, precisamos ter as prioridades ajustadas através da nossa nova vida. Então, primeiro a gente reconhece o pecado, arrepende, nasce de novo, abandona a idolatria pelo poder do Espírito Santo que já está habitando em você e volta-se verdadeiramente para a intimidade com Deus. Cresce essa intimidade. Vamos organizar as nossas prioridades. Gente. Isaías 6,5. Não sei se você lembra, mas Isaías ele teve uma visão, ouviu e tal, e ele fala assim no versículo 5 de Isaías 6. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele ficou louco porque... Como assim eu vou entrar na presença de Deus? Como assim eu que estou todo problemático vou poder ter uma nova vida? Eu preciso melhorar primeiro. Não é assim que funciona também? Você já conhece a história, a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo já estava todo problemático, já tinha gastado toda a herança dele, estava lá sujo, comendo junto com os porcos. Ele lembra que os funcionários do pai dele tinham uma vida muito melhor do que a que ele estava tendo. O que ele faz? O que ele fala? Vou voltar. Vou pedir para o meu pai para eu ser um funcionário e tal. E como que o pai recebe esse filho? Com um currião na mão para dar uma disciplina nele? Fala para ele voltar de onde ele veio, já que ele já fez tudo que ele queria, agora tinha que pagar as consequências. O pai o amou, o pegou de volta, colocou um anel no dedo dele, colocou uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa de honra nele, deu uma festa para ele. E o filho pródigo já estava top de linha quando voltou já com a roupa alinhada, voltou bem. Pai, eu vim cá pedir perdão, eu fiz tudo de errado, mas aí eu fui, lutei, consegui, fiz, estou aqui agora, todo honrado, todo puro. Não foi isso que aconteceu, porque não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Você não deve esperar se sentir melhor para ir aos caminhos do Senhor, para buscá-lo verdadeiramente, mas tem que ir do jeito que você está. Ah, mas eu preciso melhorar. O Senhor habitando dentro de você vai te fazer melhorar. É consequência. É consequência. Para a gente que já experimentou então o novo nascimento, a gente tem que se proteger dessa criptonita, dessa idolatria. Efésios 1,4 diz que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então a primeira coisa que a gente tem que entender,
nós somos santos, santos separados para Deus. Esse texto fala da santidade no sentido da separação. Você e eu fomos separados para Deus. Então, entenda, você é separado para Deus. Você é separada para Deus. Mas quando a palavra de Deus fala sobre santo e santa, sobre santidade, existe a identidade do santo, que é essa que a gente acabou de falar, mas também existe um outro tipo de santidade que eu quero falar com vocês também. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para serem santos. Essa santidade é um comportamento, porque se a gente tem que se esforçar, a gente vai ter um comportamento de santidade. Então entenda que, primeiro, você é santo, separado, mas você foi santificado, separado para ser mais santo, para crescer em santidade, para ter uma nova vida começando aqui. Começando aqui. A eternidade já começou. A eternidade não vai começar quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. A eternidade começa aqui. E a gente continua essa vida de eternidade, obviamente, crescendo, não oscilando. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Hoje eu tô com a fé, hoje eu tô sem fé. Não, a palavra de Deus nos chama para crescer. Crescer. Você já ouviu o pastor Horácio falando, cresça, meu irmão? Cresça. É isso. É isso. A gente tem que crescer. Hoje você tá X. Amanhã você tá X mais 10. Depois você tá X mais 10 mais 10. É isso. Vamos crescendo. Gente, o Senhor tem coisas boas para você e para mim. Uma vida nova. Uma vida nova, uma vida maravilhosa. Que está além de qualquer coisa, está além de bens materiais, está além de conforto, está além de qualquer coisa. Podemos ter essas coisas sim, mas está muito além. Porque se você não experimentou da paz que Ele tem para você, você não tem noção do que é uma vida boa. Se você não experimentou do amor e do conforto no coração, aí você não tem noção do que é ser amado por um pai. Mas acontece que o pai te ama e cabe a você simplesmente receber esse amor. Isso que é maravilhoso, porque a gente não precisa fazer nada, né? Se você viu a live que eu falei sobre graça, você entendeu que a graça é de graça. É favor imerecido, é algo que a gente não merece, mas a gente recebe por causa do amor do nosso pai. E para a gente avançar então sem a criptonita, sem aquilo que enfraquece o cristão, primeiro, o arrependimento. O Jean já falou sobre os arrependimentos, eu acho que foi na ministração de um dos domingos, se eu não me engano, que ele falou sobre os arrependimentos. Foi domingo sim. E a gente precisa sim estar nos arrependendo até daquilo que a gente não faz da maneira que deveria. Porque muitas vezes a gente faz algo num critério aquém daquilo que a gente deveria, daquilo que a gente poderia fazer, porque o Senhor não exige de mim, de você, mais do que nós podemos. Pelo contrário, além de não exigir de nós mais do que nós podemos, Ele enviou sobre mim, sobre você, e eu não canso de repetir isso, porque é importante, enviou sobre nós, em nós, habitando o Espírito Santo. De modo que a gente não tem mais a desculpa de eu não aguento, porque não é você que tem que aguentar, é o Espírito Santo em você que te capacita e te fortalece. Agora, ele tem que habitar em você. Tem que ser nascido de novo para experimentar isso. Não adianta pegar a Bíblia e seguir. Está escrito aqui que eu devo fazer isso, vou fazer isso. Tá? Primeiro que você não vai conseguir, porque na época de Jesus os fariseus não conseguiam. Eles liam, executavam e Jesus falou, hipócritas, sepulcro caiado. Né? O pastor Carlos Alberto fala e eu acho muito legal. Né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolonhento. É isso. A casquinha não interessa para Deus. O exterior não interessa para Deus. Interessa para nós, às vezes, que a gente é visual, que a gente não conhece o coração do outro. Mas o Senhor, coração é o que interessa para Ele. Como que a gente avança, então, sem a criptonita? Primeiro, arrependimento. Arrependimento. Sempre a gente tem que estar verificando como é que está a nossa vida. As cartas
que Deus escreve às igrejas lá em Apocalipse são cartas às igrejas, aos cristãos. Então, quando Jesus fala, né, se arrependa, igreja, está falando para os cristãos, para os salvos, está falando para mim e para você. Depois com santificação, porque a gente tem que crescer, não é isso? E como que o cristão cresce? Sendo santificado. E como que a gente é santificado, gente? É o próximo passo. Intimidade com Deus. A prioridade mais importante da minha vida e da sua vida tem que ser intimidade com Deus, tem que ser relacionamento com Ele. Eu estava vendo um vídeo do pastor Carlos Alberto no YouTube, onde ele era a ministração dele numa igreja que não era comunidade, mas ele falando de um pastor onde os líderes, né, os pastores, eles ficavam 5 horas por dia orando. Cara, aquilo eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso melhorar demais. Nossa, pai, eu preciso melhorar muito. Quanto tempo eu tenho dedicado à intimidade com o Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado à intimidade com o Senhor? Ele falou também nessa mesma ministração, eu também achei muito interessante e também importante para a gente estar refletindo, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor amado, que está em vários congressos da comunidade também, um bendito. Ele gasta 14 horas para preparar uma ministração. Cara, que coisa fantástica, eu fico louco, eu quero chegar nesse nível, porque intimidade com Deus é a melhor coisa que eu já experimentei na minha vida, é a melhor coisa que eu experimento na minha vida, que eu convido você também a experimentar, a buscar, mas ainda é pouco. A gente precisa de mais, e mais, e mais, e mais. Sabe, gente, quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é isso, ele já estava buscando a Deus, ele sabia que ele tinha que buscar ainda mais, porque é assim, o desejo é constante de melhorar, na verdade. Faz uma coisa que você gosta, mas faz uma coisa que você gosta muito. Se não dá vontade de fazer mais e mais, e ser melhor, e aprofundar e tudo, não tem nada melhor do que ter intimidade com Deus. Nada melhor. Intimidade com Deus te faz um verdadeiro adorador. A palavra de Deus fala que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pois é, quer ser adorador? Adorar não é cantar. Adorar não é cantar. Adorar é obedecer. Se você parar para olhar na história, né, da Bíblia, Abraão, ele adorou a Deus porque ele obedeceu. O Senhor ordenou, ele cumpriu. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, com a desculpa de adorar, ele desobedeceu. Deus deu uma ordem para Saul e Saul decidiu que ia fazer um pouquinho diferente. E sabe o que ele fez de diferente? Deus ordenou que ele fizesse algo. Ele falou assim, eu vou sacrificar. Ele tinha que ter esperado Samuel para fazer o sacrifício, mas ele falou, eu vou sacrificar, Samuel está demorando demais, vou eu mesmo adorar a Deus, vou eu mesmo pegar aqui o animal e vou fazer o sacrifício de acordo com tudo que Deus falou. Só que Deus falou para ele não fazer, para o outro fazer. E Samuel falou assim, você é louco? Aí ele falou, você demorou, resolvi adorar a Deus, eu mesmo fazendo aqui, olha, eu fiz tudo certinho, olha só como é que eu fiz. E Samuel fala com Saul, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Quer adorar a Deus? Seja obediente, tenha intimidade com Ele. Sabe, gente, fica mais fácil. Eu queria te falar isso também, é mais fácil você obedecer a palavra de Deus se você, primeiro, é nascido de novo, porque senão é impossível, e segundo, se você busca intimidade com Ele. E como é que tem estado a sua vida? Como é que tem estado a minha vida de intimidade com o Senhor? A criptonita está muito perto da gente, a gente está fraco, estamos vulneráveis. O Senhor tem para você e para mim uma vida santa, irrepreensível, de acordo com a boa vontade dEle, sabe? A questão é se a gente está disposto a experimentar dessa vida. Você está disposto? Porque é uma questão de decisão, né?
Como eu falei, o reino de Deus ele é razão muito mais do que emoção. Qual é o nosso desejo? Se você ainda não teve uma experiência de novo nascimento, que a gente tanto fala aqui, e eu gosto de falar novo nascimento ao invés de aceitar a Jesus, como eu falei, porque dá a impressão que Jesus está lá pedindo, ai, por favor, me aceita, estou aqui na porta do seu coração batendo, abre, por favor, estou sozinho aqui. E não é isso, não é isso. Ele está batendo na nossa porta, à nossa porta, porque Ele nos ama. Não porque Ele é carente, porque Ele não é carente, Ele se basta. Ele se basta, a questão é nós. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida em Cristo, nós somos seguidores de Jesus ou frequentadores de igreja, ou frequentadores de locais que a sociedade considera bacana. Sabe, Deus tem muito mais do que o que a gente está experimentando. Ele tem muito mais para mim e para você, muito mais. Se você reconhece uma vida de escravidão do pecado, você já fez o primeiro passo. O segundo passo é arrependimento. E busque a Deus para esse arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro vem do Senhor, não vem de mim nem de você. Receba uma nova vida em Cristo, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, e a vida que Ele tem para nós é uma vida nova, pura, santa, agradável. Quando a gente fala você já aceitou Jesus, agora falando da forma correta, você já aceitou o que Ele fez por você? Você já recebeu dEle o que Ele fez por você? Essa é a verdadeira pergunta. Não seja 90% fiel a Deus, seja 100% dEle. Porque Ele não quer só uma parte, Ele quer exclusividade. Exclusividade. E é importante, mas é muito importante lembrar que tudo isso que eu falei, tudo isso que você tem ouvido, tudo que nós temos ouvido, é possível por meio de Cristo, é possível por meio do Espírito Santo, e não pela nossa força, e não só com atitudes externas, mas por meio de Cristo. Porque Jesus Cristo nos torna muito mais do que vencedores. Jesus Cristo começou uma boa obra em você, começou uma boa obra em mim, e Ele não é Deus que deixa a obra inacabada. Ele vai aperfeiçoar essa obra até a volta de Cristo Jesus. E se você crê nisso, faça essa oração comigo. Enquanto as pessoas podem colocar os pedidos de oração, eu quero orar com você especificamente sobre essa palavra que eu trouxe para o seu e para o meu coração. Paizinho querido, nós colocamos nossas vidas no teu altar, clamando a Ti, Espírito Santo, que venha sondar os nossos corações, para que nós possamos sim, ó Deus, sermos confrontados pela Tua palavra. Mas, ó Deus, é tão bom ser confrontado pela Tua palavra, porque somos confrontados em amor, e o Teu amor é perfeito, o Teu amor é maravilhoso, o Teu amor é que transforma. Portanto, Espírito Santo de Deus, que o Teu amor venha nos invadir, venha nos encher. E primeiro, ó Pai, que o Senhor traga sobre nós o convencimento do pecado, do juízo, da justiça do Senhor. Que nós reconheçamos a natureza pecaminosa, a escravidão do pecado, se ainda não nascemos de novo. E que nós possamos, ó Deus, ter uma vida santa, pura, diante do Senhor. Uma vida de crescimento e não de montanha-russa, que sobe e desce, que sobe e desce, mas de continuidade. Faça isso nas nossas vidas, Espírito Santo. Vá de encontro ao meu irmão e à minha irmã que me escuta agora. Enche-o e enche-a do Teu poder, para que nós possamos juntos, ó Deus, adorar ao Senhor através da obediência à Tua palavra. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.